Ei você, não se inscreveu ainda? Clique no botão inscrever-se até aparecer inscrito. Prontinho! Agora você é bem-vindo à nossa grande família. Bora lá ao vídeo de hoje e para de loucura e roda a vinheta. Itatiaia em Foco. André Rebouças, um brasileiro à frente de seu tempo. André Pinto Rebouças, nascido em Cachoeira em 13 de janeiro de 1838, falecido em Funchal em 9 de maio de 1898. Foi um engenheiro, inventor e abolicionista brasileiro, filho de Antônio Pereira Rebouças, nascido em 1798 e falecido em 1880, e de Carolina Pinto Rebouças, advogado, deputado e conselheiro de Dom Pedro II, de 1840 a 1889. Seu pai era filho de uma escrava alforriada e de um alfaiate português. Seus irmãos, Antônio Pereira Rebouças Filho e José Rebouças, também eram engenheiros. André Rebouças ganhou fama no Rio de Janeiro, então capital do Império, ao solucionar o problema de abastecimento de água, trazendo a de mananciais fora da cidade. Ao lado de Machado de Assis e Olavo Bilac, foi um dos representantes da classe média brasileira com patente ascendência africana e uma das vozes mais importantes em prol da abolição da escravatura. Logo, vocês saberão a ligação dele com Itatiaia. Incentivou a carreira de Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. Em 1838, nasce em Cachoeira, na Bahia, com o nome de André Pinto Rebouças, filho de Antônio Pereira Rebouças e Carolina Pinto Rebouças. Em 1842, a família Rebouças muda-se para o Rio de Janeiro. André convalesce de um ataque de varíola. 1854, André e seu irmão Antônio ingressam no curso de Engenharia da Escola Militar. Em 1858, os irmãos Rebouças concluem o curso de Engenharia. Em 1860, André e Antônio são promovidos a primeiro-tenente e recebem a carta de engenheiro militar. Em 1861, de posse de uma bolsa de estudos, os dois irmãos embarcam para a Europa. Em 1862, no dia 25 de outubro, os Rebouças estão de regresso ao Brasil. Começam a procurar emprego. Em 1863, André é nomeado para inspecionar as fortalezas do sul do Brasil. Permanece ao lado de Antônio em Santa Catarina. Em 1864, no 1º de janeiro, André está de volta à corte. Antônio permanece em Santa Catarina. Não conseguindo apoio para sua ideia de construir diques múltiplos no porto do Rio de Janeiro, André aceita uma comissão para estudar remodelações no porto do Maranhão. Começa então a Guerra do Paraguai. Em 1865, André volta para o Rio de Janeiro e apresenta-se como voluntário, seguindo direto para o Teatro das Operações Militares, Circo de Uruguaiana. André faz amizade com o Conde de
que acompanha o imperador em visita ao campo de batalha. Morre no Rio sua mãe, Carolina Rebouças. Em 1866, em abril, André participa da luta em Paço da Pátria. Em maio, André é atacado pela pneumonia. Junho, participa da defesa do Tuiuti, mas é novamente afastado da batalha contra a varíola. Julho, está de volta ao Rio e pouco depois desliga-se do exército. Outubro, Zacarias de Góes, ministro da Fazenda, nomeia André inspetor de alfândegas do Rio de Janeiro. Em 1871, depois de dar início a inúmeras obras e empreendimentos por motivos políticos, André é demitido do cargo. Em 1873, junho, depois de sua excursão pela Europa, André chega a Nova York, onde sente o peso do preconceito racial. Em julho, volta ao Brasil. Em 1874, passa a evitar a vida social na corte. Limita-se a publicar nos jornais artigos sobre os mais variados assuntos. Morre seu irmão Antônio. Em 1880, morre Antônio Pereira Rebouças, pai de André. André, pelos jornais, engaja-se definitivamente na campanha abolicionista. Consegue o cargo de professor da Escola Politécnica. Em 1883, é eleito tesoureiro da Confederação Abolicionista. É o grande financiador, um dos que orientam a campanha no Rio de Janeiro. Em 1884, libertação dos escravos no Ceará, Amazonas e depois em Porto Alegre. Rebouças procura reagir à corrente republicana. Em 1888, é extinta a escravidão no Brasil. Rebouças procura reagir à corrente republicana. Em 1889, é proclamada a República. André acompanha a família imperial a caminho do exílio. Em 1891, morte de D. Pedro II. Rebouças demonstra sinais de desequilíbrio emocional e embarca para a África. Em 1892, André se estabelece em Funchal, na Ilha da Madeira. Em 1898, encontrado seu corpo estendido no mar, ao pé de uma rocha, bem em frente ao lugar em que morava. Teria cometido suicídio. Tinha 60 anos de idade. Qual a relação de André Rebouças com Itatiaia? Rebouças fez parte da comitiva de uma expedição que foi liderada pelo Conde D e pela princesa regente Dona Isabel, a antiga reserva biológica de Itatiaia, antigo nome do lugar, que era ligado ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Em homenagem a Rebouças, um dos abrigos do parque passou a se chamar Abrigo Rebouças. Fico por aqui, um grande beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão.